Olá, estudantes! Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o objeto de conhecimento da aula de hoje. Objeto de conhecimento da aula 27, uso e descarte consciente de equipamentos eletrônicos, exames e diagnósticos, transformação de energia solar em elétrica, componentes eletrônicos, sistemas de automação, eletroquímica, detalhamento, lixo eletrônico, descarte consciente. E vamos à nossa aula. Então, hoje vamos falar sobre o lixo eletrônico. E para iniciar nossa aula, nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo, ele vai mostrar, os impactos dos eletrônicos na nossa vida diária. Vamos assistir esse vídeo? Vivemos em um mundo tecnologicamente inundado em que dispositivos como celulares, computadores, televisores e muitos outros se tornaram parte de nossas vidas. Mas, quando esses dispositivos param de servir ao seu propósito, eles se tornam lixo eletrônico e são jogados fora por nós, usando métodos de descartes inadequados que podem afetar muitas vidas na Terra. Então, vamos ver o que é lixo eletrônico. Então, lixo eletrônico são resíduos gerados por dispositivos elétricos e eletrônicos, que são mais utilizados ou estão obsoletos, Ou seja, são aqueles que não são mais utilizados ou são obsoletos, E isso já faz parte do nosso cotidiano, a gente ter diversos eletrônicos, a gente sempre quer ter o melhor computador, o melhor celular. E esse consumo exagerado, ele gera o quê? Lixo eletrônico, Se a gente tem o hábito, obsoletos, Então, se a gente tem o hábito de a gente utilizar, trocando todos os dias, o mesmo equipamento, aí isso gera lixo eletrônico, tá bom? Então, o que é o lixo eletrônico? São resíduos gerados por dispositivos elétricos e eletrônicos que não são mais utilizados ou estão obsoletos, ok? Então, aí nós temos alguns exemplos de lixo eletrônico, que podem ser celulares, computadores, impressoras, temos os fios também, temos baterias, temos os cartuchos das impressoras. Quanto lixo eletrônico nós também geramos, E o lixo eletrônico é um problema? Você já parou para pensar? O lixo eletrônico, ele é um problema sim, tá? Porque, observem aí, eu tenho uma tela de computador e nessa tela de computador, observe a composição, de que ele é composto, quais são os elementos que compõem, que estão na composição dessa tela aí. Então, esses dispositivos, eles são feitos de substâncias tóxicas, que inclui cloreto de polivinila, mercúrio, chumbo, cadêmio. E quando essas substâncias elas são expostas na natureza, esses produtos químicos entram no ar, na água e no solo. Então, qual é a conclusão disso? Qual é o problema que o lixo eletrônico pode gerar? Poluição ambiental. E aí nós temos algumas imagens, que mostram aí
o que o lixo eletrônico pode gerar. Por que a poluição ambiental, né? É porque, gente, tem alguns países, tá, que ainda tem o costume, sabe, de fazer o quê? Queimar esse lixo eletrônico, né? Esses equipamentos, por incineração. E a gente sabe que, né, a incineração vai produzir gases tóxicos, gases poluentes, gases que vão aumentar os gases do efeito estufa. Além de ter na composição, né, metais pesados. E esses metais pesados, se esses equipamentos forem descartados em qualquer lugar, né, sem um descarte correto, esses equipamentos podem contaminar o solo e a água. Vamos ver aí quais são os riscos dessas substâncias presentes na composição do lixo eletrônico. Então, nós temos ali os contaminantes, que é o antimônio, o chumbo e o lítio. Todos eles são substâncias que têm metais pesados, né? Qual é o risco do antimônio para a nossa saúde? Intoxicação aguda, febre alta, irritação na mucosa gástrica, vômitos violentos, cólica abdominal, diarreia e inchaço. São as consequências aí, né, do manuseio, né, desse metal pesado. O chumbo, perda de apetite, perda de peso, apatia, irritabilidade, anemia. Também ele afeta o nosso sistema nervoso, o respiratório, o digestivo e os nossos ossos também. E temos o lítio, né? O lítio, ele causa vômitos, diarreia, hipertensão e afeta também o nosso sistema nervoso. Então, são esses os riscos, né, de algumas substâncias que estão presentes, né, e metais pesados que estão presentes na composição dos materiais que geram o lixo eletrônico. Aí você deve estar se perguntando, existe solução, professora, para diminuir aí esse lixo eletrônico? A gente vai conhecer algumas. Então, nós temos aí a reciclagem, né, do lixo eletrônico, que pode acontecer por duas formas: coleta seletiva e pontos de entrega. Pode ocorrer, existe em algumas cidades, isso já é uma realidade, a coleta em domicílios, né? Então, muitas cidades e empresas, elas oferecem serviços de coleta seletiva de eletrônicos, facilitando aí o descarte correto. Bem interessante isso. Isso não é comum, tá, gente? Mas já existe. E é uma solução bem interessante, né? Também tem locais, estabelecimentos, que você pode entregar, né, o teu celular, a bateria do teu celular, um computador quebrado, tá? São pontos de entregas que existem em supermercados, lojas de eletrônicos, e também existem cidades que têm centro de reciclagem do lixo eletrônico. Porque o lixo eletrônico, muitos materiais, eles podem ser reutilizados. Olha que interessante. Além disso, vocês sabiam que eles têm metais preciosos, como o ouro e a prata? Então, existe... E além do plástico, que também ele pode ser reciclado, né? Certo? Então, é interessante, né, fazer essa entrega aí nesse centro de reciclagem. Então, esses centros costumam ter locais específicos onde você entrega esses equipamentos antigos.
Além disso, a escola também é um meio, né, de conscientizar o cidadão, né, o cidadão. Então, a escola ela pode ser esse caminho, né, que educa e diz, né, dá informações sobre os impactos, o que é o lixo eletrônico, quais os impactos tanto para o meio ambiente como para a nossa saúde. Então, educar é envolver a comunidade. Então, é importante que a escola envolva todos da comunidade, né? É importante a gente espalhar essa mensagem, todas essas informações que vocês estão recebendo aqui sobre o lixo eletrônico, é importante que vocês espalhem na sua família, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho. Mas também é importante levar a mensagem aos nossos futuros líderes. Quem são os nossos filhos, né? Então, é importante que a gente diga aí que o uso exagerado de eletrônicos, ele pode impactar o meio ambiente e a nossa saúde. E como professora, também, além disso, como é que eu posso envolver a minha comunidade? Observem. O que você pode fazer, né, para envolver a comunidade? Separar o lixo eletrônico, então você procure pontos de coleta específicos para descartar, né, os seus equipamentos eletrônicos. Conserve os seus equipamentos, então cuidar bem, né, dos equipamentos eletrônicos. Quando a gente cuida bem, o que acontece? O tempo de vida útil, ele se torna maior, né? Outra coisa que a gente pode fazer, compre produtos com menor impacto ambiental. Então, é importante que você compre produtos com certificação ambiental e que utilize materiais reciclados, né? Então, você tem um hábito de saber o que você está comprando, né? Essa empresa, ela tem essa preocupação, né, com o meio ambiente. Outra forma também é incentivar a reciclagem. Então, converse com seus familiares, seus amigos e fale da importância da reciclagem do lixo eletrônico, né? Ou seja, procurar na sua cidade, na sua comunidade, um local que possa receber esses eletrônicos, tá certo? Então, são pequenas ações, mas que fazem muita coisa. Salva, né, o nosso ambiente. Falando ainda da quando é realizada a reciclagem de eletrônicos, o que acontece? Ocorre aí a desmontagem, o tratamento e a recuperação de materiais. Então, o que seria essa desmontagem, né, nesse processo aí? Os equipamentos, eles são desmontados para separar os componentes como metais, plásticos, vidros e baterias. E isso é algo muito comum na China, viu? Depois a gente vai assistir aí um vídeo, a gente vai ver, né, como isso é comum, essa reciclagem aí e essa desmontagem aí de todos os materiais que compõem um eletrônico, né? E por quê? Porque eles podem ser reaproveitados, quase tudo, viu, gente? Tratamento. Cada componente, ele passa por um processo de tratamento específico. Esse tratamento ele é importante porque ele vai remover substâncias tóxicas e preparar os materiais para a reciclagem. Mas a gente tem que ter cuidado, porque dentro desse tratamento, dentro dessa desmontagem, a pessoa tem um contato direto com esses metais pesados, né? E também, dentro da reciclagem, você pode fazer a recuperação de materiais. E que materiais são esses, né? São os materiais preciosos, que eu já disse para vocês, que a gente também pode encontrar.
Agora, é em pequena quantidade. Não vão pensar vocês que vocês vão encontrar ouro e prata dentro lá na composição, né, desses eletrônicos. Eles existem, mas em pequena concentração, mas como é difícil, eles são caros, é importante reciclar, né? Então, eles são recuperados e utilizados na produção de novos produtos. E os plásticos também, tá? É utilizado e outros materiais que também podem ser reciclados. E agora, vamos ao cinema? Então, gente, hoje a química do cinema vai nos mostrar um documentário sobre a reciclagem que é realizada por jovens e crianças na China. Então, esse documentário vai mostrar uma outra realidade, que além de afetar o meio ambiente, também afeta a saúde e os direitos das crianças. Vamos assistir. Você já imaginou as crianças em algum lugar deste mundo cujo brinquedo é lixo eletrônico tóxico? Este menino na foto é apenas uma das milhares de crianças que vivem com lixo eletrônico, brincam com lixo eletrônico e trabalham com lixo eletrônico na China. Os pais nem percebem que é muito perigoso para seus filhos e a sociedade e o governo não dão atenção a essas crianças. Exceto fotos, é difícil encontrar o número do exame que as crianças sofrem com esse lixo eletrônico. Além disso, as crianças fazem parte dos trabalhadores que ajudam seus pais a processarem o lixo eletrônico. Em sua cidade natal, Guilyu, não há padrões trabalhistas, nenhuma regulamentação para proteger essas crianças. O lixo eletrônico na China é uma história triste para crianças. Então, é algo aí, né, que a gente precisa pensar, né, o que esse lixo eletrônico gera aí, né, além do impacto ambiental, afeta essas crianças aí com a saúde e seus direitos. Elas não vão à escola, né, porque elas precisam ajudar os pais, é uma forma de, uma renda que eles têm, né, e é isso aí, né, o que faz o consumo exagerado. Você conhece a meta-reciclagem? A meta-reciclagem, na verdade, é uma rede organizada que tem como principal objetivo a desconstrução da tecnologia para que ela possa ser reaproveitada e utilizada novamente com outras funções, em prol das comunidades e da transformação social. Então, é a oportunidade de dar um fim social a toda a tecnologia estacionada, né? São aqueles computadores que a gente quer descartar, né? Porque acha que ele não tem mais uso, mas que serve aí para meta-reciclagem, tá? Então, essa oportunidade de dar, né, esse fim social a esse material aí que está parado, que está nos nossos lares, escritórios ou em qualquer ambiente. A meta-reciclagem, ela une educação, cultura, inovação e tecnologia. E agora, vamos lá para o Café Consciência. No Café Consciência, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Vocês já olharam para o céu? Já imaginou toda a sujeira que a gente deixou lá no espaço? A gente não, né? Eu acho que os astronautas, né? É isso mesmo. O lixo espacial, ele é um problema real e urgente. Vem comigo e vocês vão descobrir mais sobre essa questão e entender o porquê devemos nos preocupar com o que deixamos orbitando a Terra. Então, vamos assistir esse vídeo aí, bem interessante.
Você sabia que a exploração do espaço gera lixo? Variados em tamanho e composição. O lixo espacial, ele é composto por qualquer objeto feito e enviado pelo homem ao espaço e que não serve mais para nenhum propósito. Pode ser um satélite que chegou ao final de sua vida útil, pode ser um resíduo de missão ou qualquer objeto. A maior parte é gerada por acidente. Cálculos da ESA estimam que haja mais de 130 milhões de objetos poluindo a órbita terrestre. Destes, 36.500 são detritos espaciais maiores que 10 centímetros. 1 milhão tem entre 1 a 10 centímetros e os demais são compostos por objetos entre 1 milímetro e 1 centímetro. A estimativa da agência leva em consideração todos os envios ao espaço já realizados desde 1957, quando ocorreu a primeira missão espacial, até agosto de 2022. Nesse período, mais de 6.250 foguetes já foram lançados em missões ao espaço, colocando cerca de 13.630 satélites em órbita. Também, segundo a agência, o número de satélites ainda em funcionamento são de 6.600, enquanto 2.250, dos quais ainda estão em órbita, já são considerados lixo espacial. Gente, quanto lixo eletrônico se tem no espaço, né? Isso aí é um problema, gente, que eu trago para vocês, para a gente pensar na responsabilidade, né, de como nós produzimos e jogamos esse lixo, né, esse problema aí que está lá no espaço. Então, aqui eu gostaria de deixar, né, essa mensagem para vocês. De que forma eu faço o descarte do meu lixo eletrônico? Eu sou uma pessoa consumista, quero ter o celular, né? Eu tenho meu celular, tem todas as funções, ele me atende, mas sai um celular novo e eu já quero trocar aquele celular, já quero deixar aquele meu primeiro celular, né, de canto, ele não vai mais me servir. O que eu faço, né, com esse equipamento? Além disso, eu falo celular, mas também quero falar dos computadores, que é um instrumento que nós utilizamos, né? Muitos trabalham com esse tipo de equipamento. Você costuma fazer a doação quando você faz a troca, né, do teu computador? O que você costuma fazer, né? Aí aonde você descarta esse teu lixo? Você sabe que existe uma lei, né? E essa lei, ela obriga empresas, estabelecimentos que vendem eletrônicos a receberem as baterias dos celulares, né? Vocês sabem disso. E de outros equipamentos, né? Que a lei está dentro da lei também, tá? Então é importante que você procure, fica essa dica aí para vocês, tá? Procurar ao redor de vocês se tem esses pontos de coletas. E na aula de hoje, né, a gente falou sobre o lixo eletrônico, aquele lixo, né, que ele é gerado a partir do momento em que ele não tem mais um uso, né? Então a gente quer descartar. E isso é muito comum, principalmente nos eletrodomésticos, né, gente? A gente troca muito, eu sei disso, a gente troca muito e muitas vezes não sabe o que fazer com aquele que está ali com defeito, né?
E a gente precisa pensar, o que eu vou fazer, vai ficar aqui? Eu, às vezes, descarto, né, o lixo comum, mas não está correto. Mas eu não faço, não misturo, mas eu separo e espero o caminhão da coleta passar, e aí, né, ou ele vai levar, ou não sei, eu sei que eles fazem, né, a retirada. Existe aqui na cidade de Manaus um disque coleta de eletrônicos, e o qual você pode ligar e eles vêm e vão fazer a reciclagem. A gente viu que a reciclagem aí, né, gente, é uma ação muito importante, porque tudo que é dos eletrônicos pode ser reciclado, né? Os plásticos, os metais, mas também tem que ter cuidado, porque muitos desses metais não são reaproveitados e, às vezes, se não tiver um descarte, ele vai ser descartado em qualquer local e aí ele vai gerar um problema ambiental, né? A poluição ambiental, porque a gente também viu na aula de hoje que o lixo eletrônico ele pode poluir o ar, a água e o solo. Como é que ele polui o ar? É porque ainda existem em alguns países, tá, a forma de queimar esses equipamentos, né, através da técnica de incineração, tá bom? E eu estou falando, não é de 2, 3 produtos, de grandes quantidades. E aí, o que acontece dessa queima? Produz-se gases poluentes que vão queimar aí, que vão poluir o nosso atmosférico. Um outro fator são a presença de metais pesados na composição desses equipamentos, e esses metais pesados em contato com o solo e com a água contamina também. Tá certo, meus queridos? E assim eu termino a aula de hoje e até mais.